boa tarde. Boa tarde. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos então, nesse instante, neste momento de amor, de carinho e luz, estarmos em conexão com a espiritualidade maior, pedindo licença a José de Mococa, pedindo licença ao Mestre, para que hoje possamos dar o melhor de nós, e o melhor de nós tem que ser feito através do querer, da fé, de buscarmos e acreditarmos que o que estamos a buscar é para nós mesmos, é para a nossa vida, é para o nosso progresso, e se nós estivermos a progredir, todos que estão à nossa volta também estarão a fazer esse progresso. Estarão também a progredir, porque alcançaremos a paciência, o amor, a renovação, estaremos fazendo o bem e renovando os corações de cada criatura que esteja ao nosso lado. Essa é a nossa tarefa, em servir, mas servir através dos exemplos. E a melhor forma de exemplificar é aprender, e a melhor forma de aprender é nos educarmos, e para educarmos precisamos ser humildes, para entendermos que temos muito que aprender. Pois os humilhados serão exaltados, e os exaltados serão humilhados, não é assim? Então que possamos aproveitar nesse instante para que façamos esse crescimento íntimo. E gente, hoje quem vem nos fazer a palestra, até deixou o cabelo até crescer, quem vai fazer a palestra hoje vai ser o nosso irmão Emerson, tá? Nosso irmão Emerson vai falar hoje sobre o livro Nos Domínios da Mediunidade. Emerson, fica à vontade, é nós e Deus. A Márcia vai gravar você aí, tá? Toma cuidado atrás da vez. Boa tarde a todos. Boa tarde. Mais uma vez eu estou aqui. O pessoal sempre fala assim, você vai fazer palestra. Eu não gosto muito desse rótulo. Eu acho que palestrante assim é Paulo Pereira Franco, André Trigueiro. O pessoal faz umas palestras. Também vai fazer um bate-papo, né? Aguçar um pouco os assuntos. E há um tempo atrás a senhora convidou, ela sempre me convida, né? Fazendo esse bate-papo aqui, e ela deu o tema do livro Nos Domínios da Mediunidade. Isso daqui se eu não me engano, é o 8º livro de uma coleção. A Vida no Mundo Espiritual de André Luiz, né? Psicografado pelo Chico Xavier. E aí, gente, é um desafio. Ler um livro e trazer para vocês aqui. Eu falei, cara, isso aqui nesse livro são várias histórias, são vários personagens. Eu acredito que muitos aqui reais, talvez com nome trocado. Mas o que a gente percebe aqui é a troca que existe constantemente entre o mundo espiritual e o nosso mundo. Porque assim, para quem está habituado com o espiritismo, a gente tem uma certa, vamos colocar assim, isso daí eu já tiro de letra. E realmente, a gente já tem alguma experiência, já leu alguns livros, já ouviu muitos relatos, e acaba acompanhando. Só que assim, eu lembro que eu li esse livro, eu não gosto muito de datas, né, porque eu estou ficando velho. Eu li esse livro há pouco mais de 35 anos atrás. E aí, eu revisitei o livro. E é engraçado, né, porque quando você assiste um filme e passa um tempo, você assiste o filme novamente, é um negócio até chato, né? Nossa, eu já vi esse filme aí, eu já sei até o final. Não tem muita graça, né? Só que quando você faz isso com um livro, principalmente um livro do André Luiz, e assim, eu me encaixo bem nisso, eu enxerguei com outros olhos. Eu vi algumas histórias aqui que eu voltei lá atrás, eu revivi. Eu lembro dessa história, eu lembro dessa passagem, só que hoje com outros olhos. Então assim, eu faço um convite para quem não leu, leia, e para quem já leu, releia. Porque com o passar do tempo, nós vamos amadurecendo. Nós amadurecendo
o corpo, a mente, mas a vivência. Eu lembro que quando eu li lá atrás, eu tinha pouco mais de 20 anos, e eu tive uma impressão, mexeu comigo, me aguçou, e hoje, eu relendo o livro, eu me vi em algumas passagens. De que forma? Naquela época, se eu tivesse determinada experiência, eu ia reagir de uma forma. Hoje eu reajo de outra. Mas aí, vamos para o nosso tema aqui. Eu fiz uma colinha aqui porque é bastante coisa. E a gente sabe que a gente está aqui numa constante evolução. Todos nós. Nada é por acaso que acontece nesse mundo. Então nós pegamos assim, há pouco mais de 2.500 anos antes de Cristo, teve um sujeito chamado Demócrito, que ele classificou o mundo com 5 elementos, né? Aí seria a água, o fogo e assim por diante. Uma coisa meio insípida naquela época. Eu quero falar disso. Naquela época, o ser humano ele tinha outras preocupações, que era a conquista, a comida e a procriação. Avançamos um pouco e vamos para a cultura clássica, na época socrática, de Platão. O ser humano já começa uma evolução, já pensa na república, na democracia, já começa assim, os primeiros passos da filosofia, de o se entender, de o se conhecer. Avançamos até Cristo, onde as batalhas estavam cada vez maiores. Você tinha alguns impérios crescendo, querendo cada vez mais conquistas, o povo cada vez mais subjugado por essas batalhas, por essas conquistas, e aparece Jesus, trazendo justiça, trazendo a derrocada dos inimigos, não, trazendo uma luz de esperança. Avancemos mais, atravessamos a Idade Média, que é conhecida como a Idade das Trevas, que de um ponto até filosófico é considerado que o homem retroagiu. Afinal de contas, na Roma e na Grécia, até água encanada já tinha. E as maiores derrocadas do ser humano na Idade Média foi até a falta de higiene, que dirá do pensamento. Avancemos. Chegamos na Renascença, o início da ciência, do pensar. Na mesma época começa a Inquisição da Igreja Católica, a resistência pela mudança. Avancemos mais um pouco e a humanidade chega no iluminismo, na tomada de consciência. Era urgente, precisamos nos conhecer, precisamos entender esse mundo, precisamos avançar com a ciência. E no meio desse turbilhão, quem que aparece? O fenômeno das mesas girantes. E era uma bagunça, porque tinha pessoas que queriam se esclarecer, se conhecer, entender aquilo que estava começando, mas apareceu também muito charlatão. E no meio disso tudo, quem que aparece? Um pedagogo francês, que depois viemos conhecer como Allan Kardec. Plantou várias raízes, várias sementes. Plantou várias sementes. Trouxe um alicerce para o Espiritismo. E avancemos mais um pouco. Chegamos à época de Chico Xavier.
O Chico muito humilde, todos nós aqui conhecemos as mensagens dele, a vida principalmente, sofrida. Mas ele trouxe uma coisa, junto com o André Luiz, que é uma obra para nós transformarmos a nossa sociedade. Mas aí eu convido vocês ao seguinte. Por que tudo isso? Foi uma obra, ele fez várias obras para a gente ter conhecimento que a vida continua e que há espíritos entre nós. Só isso. Só precisava. Mas eu estudo, eu tenho consciência que tem a vida após a morte, os espíritos estão entre nós, eles trazem comunicações, eles nos intuem. Só que é só isso. É mais. Gente, é muito mais. É muito mais. Nós estamos aqui diante dessa obra, não é simplesmente por um simples conhecimento. É para a nossa transformação. Se a gente pegar aqui, poucos livros, afinal de contas, o Chico, através da mão do Chico, a espiritualidade nos trouxe mais de 440 livros. E a gente pega aqui a nossa coleção, o Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, No Mundo Maior, Libertação, Entre o Céu entre Terra e o Céu, Os Domínios da Mediunidade, Ação e Reação, Evolução em Dois Mundos, Mecanismo da Mediunidade, Sexo e Destino e A Vida Continua. E aí esse livro aqui, para que serve? Conversando uma época atrás com um conhecido meu, é de uma casa espírita ali próximo ao Tatuapé, não me recordo muito o nome do bairro, e a gente começou a colocar no papel algumas mediunidades que nós conhecemos. Nós chegamos ao número de 73. A mais. E para que serve a mediunidade? Esse livro aqui ele fala muito disso. Porque é o seguinte, quando a gente tem contato com essa obra aqui e lê e estuda ela, nós começamos a perceber o seguinte: todos esses livros, principalmente dessa coleção, é como se fosse um manual de sobrevivência. Como assim um manual de sobrevivência? Estou vivendo aqui, eu tenho até uma certa comodidade para viver. Só que assim, muitas dores das quais nós passamos, nós trazemos resquícios de vidas passadas. Muitos sofrimentos que nós temos hoje são resquícios de lá de trás. Nós temos contato aqui, pelos relatos, principalmente do André Luiz, do Hilário, da luta constante que nós passamos para nos desvencilharmos do passado, perdoar até a nós mesmos e os nossos algozes, para poder seguir em frente. Já percebeu, eu estava até comentando hoje com ele, a gente, quando passa a ler, passa a conviver mais com livros, o nosso repertório para qualquer tipo de conversa aumenta. Mas se eu ler o livro do Domínio da Mediunidade, então eu vou ter base para conversar sobre o Espiritismo? Não. Mas a gente começa a ver que algumas dores que nós e algumas pessoas que estão em volta de nós têm uma função, é como um resultado. Por quê? Já pegou aquelas pessoas que você começa a conversar com ela e ela só fala de dor, de doença, da dureza da vida, das dificuldades que ela passa?
E você começa a perceber que o assunto é sempre o mesmo. Ela não muda. Por que isso? Muitas vezes essas pessoas elas estão sofrendo influenciação de outros espíritos. Então ela tinha um algoz, que ela fez algum mal no passado e hoje ele veio se vingar. Não. Tem muitas pessoas que ao desencarnar, a carga negativa delas é tão alta, ela teve uma vida tão desregrada que ela não consegue seguir em frente. Como diz o pessoal, são as almas penadas que ficam por aqui vagando. E essas pessoas, elas se aproximam do quê? Elas se aproximam de pessoas que têm um pensamento positivo, que fazem o culto do Evangelho, que procuram ter uma vida regrada? Não. Então eles vão atrás daquelas pessoas que consomem álcool, que consomem droga, que vivem nos desvencilhos do sexo. Não. Nada disso. Esses espíritos se afinam com as pessoas que levam uma vida negativa também. Lembra que ele desencarnou, ele era negativo? Ele vai se aproximar de quem? De quem é negativo. Mas essa pessoa não faz nenhum mal, ela não prejudica ninguém. Não, ela prejudica a si mesma, a si própria. Ela cultiva dentro dela uma negatividade que ela emana aquilo por onde quer que ela passe. E quando ela passa, aquilo é um imã, atraindo esses sofredores. Veja, nenhum dos dois estão fazendo mal para ninguém. Eu não estou prejudicando, eu não estou fazendo nada para prejudicar ninguém. Não está fazendo nada contra alguém do ponto de vista da nossa moral, da nossa ética do agora. Mas ela está fazendo mal para ela mesma. Quantos relatos que nós vemos aqui de obsessores que são imperiosos? A pessoa vai no centro espírita, toma um passe, aquela entidade que acompanha ela é passado um processo de desobsessão para seguir em frente. Na semana seguinte, quem está lá de volta? Ele. E um dos relatos fala que eu fui, mas ele me chamou de volta. Ele não deixa eu ir. Ele me chama de volta. Quem está obsediando quem? Porque a gente tem a doce ilusão que a obsessão é de lá para cá. E muitas vezes, essa obsessão é cruzada. Um se alimenta do outro. Veja como é complexo esses assuntos. E isso se desenvolve numa naturalidade que passa despercebido por qualquer pessoa. Se você vai lá e pega essa pessoa, a pessoa está triste, cabisbaixo. Qual que é a solução? Vamos ao psicólogo. O psicólogo conversa com essa pessoa. Meu amigo, vou te encaminhar para o psiquiatra. E vai para o psiquiatra tomar remédio e conversar novamente. Vai adiantar? Não. Porque o remédio que vai tomar vai amenizar, vai cortar alguns impulsos. Mas a emanação daquela energia continua, persiste. E a troca de energia entre vivos e desencarnados continua, prossegue. E aí, por isso que eu falei, quando a gente lê esse livro, depois de algum tempo, você começa a perceber que algumas experiências que você passou na vida, ou ainda passa, ou está passando, né? Não está ligado com isso. Uma coisa engraçada que me aconteceu esses dias, essa semana. Eu trabalho com pessoas e
Às vezes tem desajustes, né? Um não faz do jeito que o outro quer e a gente acaba entrando em conflito. E eu trabalho com uma pessoa que ela é difícil. É uma boa pessoa, mas tem hora que pega pesado. E aquilo mexeu comigo, eu fiquei desequilibrado. Terça-feira foi um dia cansativo. Não, segunda-feira, desculpa. Segunda-feira. Na terça-feira, quando eu saí de casa, eu fechei a porta, eu apago todas as luzes para sair, porque eu saio está escuro ainda. E eu me certifiquei, estavam todas apagadas. Quando eu fechei a porta e olhei, uma das luzes estava acesa. Voltei, desliguei a luz novamente e saí. Não precisa mais nada. Na terça-feira, esse dia também foi pesado. E assim, eu vou ser sincero para vocês. Eu me deixei levar pelo desajuste do meu amigo. Fiquei desajustado também. E eu cheguei à noite em casa, pesado, tomei um banho, jantei, dormi até cedo. E lá pelas tantas eu acordei, a luz do banheiro acesa. Eu nunca deixo a luz do banheiro acesa. E eu falei em voz alta, eu não acendi essa luz, se você acendeu, apague. Voltei a dormir. Às 4 da manhã, a luz acesa ainda. Eu falei, não vou apagar. Não vou apagar. Voltei a dormir. Acordei às 6h30. A luz do banheiro apagada. Falei, gente, tem alguém aqui, né? Eu trouxe alguém para cá. E eu faço minhas preces. E aquela manhã de quarta-feira, eu sei a minha família toda é evangélica, eu cresci num lar evangélico. Então, você cria alguns hábitos, né? E eu tenho costume de fazer a prece do Salmo 91. Não é uma coisa ruim, por que não fazer? E eu fiz a prece do Salmo 91, que é da proteção da casa. E, engraçado, aquilo me deu um refrigério, eu fiquei mais calmo. E fui trabalhar na quarta-feira. O clima até na empresa estava melhor. O nosso amigo lá estava mais tranquilo. Pediu desculpa para todos, porque ele pegou pesado. E eu passei a refletir em cima disso. Afinal de contas, eu estava diante de um livro que fala exatamente isso. As influenciações que nós passamos no dia a dia. O negócio está na minha frente. Estou lendo o livro e estou me deixando envolver por isso. Então veja, aonde que está o manual? O manual da sobrevivência está aí. Dia a dia, nós somos colocados à prova por nós mesmos. Dia a dia, nós sofremos com as nossas dores, nossas angústias. Só que a gente tem que seguir em frente. Ai, coitado de mim, eu sofro tanto. Bom, então você não sofre tanto já partiu do princípio que você se deu conta que está sofrendo, faça alguma coisa para sair do sofrimento. Faça uma prece. Ah, não deu, faça outra. Lê um livro. Busque. Aquele ditado que fala, bater-se a porta. Eu bato a porta, se tu abrir, eu entrarei. É para os dois lados, gente. Por quê? As energias negativas batem a porta. E se você estiver receptivo a abrir a porta e deixar ela entrar, ela vai tomar conta de você. E uma coisa eu garanto, as energias positivas são poucas, mas as negativas são muitas. E aí o porquê desses livros todos do Chico Xavier? Só foi para trazer esse ensinamento, para você se sentir um pouquinho melhor? Não. Nós estamos num processo constante de evolução,
de melhoria. A minha avó está com 98 anos. Ela teve uma vida sofrida, principalmente no começo. Da pobreza, passou por várias dificuldades, mas é uma pessoa, hoje ela já está desacelerando, vamos colocar assim, né? Mas ela sempre foi muito positiva. Isso, uma época atrás, depois que ela completou os 90 anos, a gente conversou muito a respeito de algumas coisas e ela conta muita história da infância dela, principalmente. Ela perdeu alguns irmãos, vários primos, alguns tios, em tenra idade. E aí a gente fica olhando assim, eu passei a analisar o que ela viveu e o que eu vivo. Será se todo aquele sofrimento que ela teve, ela não vai deixar nenhum legado para mim? Deixa. Os nossos antepassados, eles prepararam o caminho. Nós estamos trilhando. Quando o André Luiz se dispõe a trazer essas obras através do Chico, não foi para simples conhecimento. Eu vou lá, vou estudar esse livro, vou fazer melhor. Ele se dispõe, eu vou levar esses livros através do Chico, não foi uma coisa fácil. Esses livros serão editados e nós vamos colocar para a humanidade ter conhecimento só. É só para isso. Para isso a gente tem milhares e milhares de livros de física quântica, mecânica quântica, filosofia, um monte de coisa. Esses livros aqui, de verdade, gente, eles estão a nos preparar para uma segunda fase do Espiritismo. Por quê? Quando você começa a se dar conta das influenciações negativas que nós sofremos, e nós começamos a trabalhar para isso não nos interferir mais, assim como nossos antepassados trabalharam arduamente para nos dar um conforto melhor, eles nos trouxeram ensinamentos para que nós coloquemos em prática e numa próxima reencarnação nós não venhamos a sofrer o que muitas pessoas já sofreram. É uma preparação. Visto que há tempos atrás, quantas pessoas que a gente ouvia falar por aí que sofria com obsessão grave. Pessoas que não conseguiam trabalhar, outras eram internadas, como loucas. Faziam uns tratamentos que não dava resultado nenhum. Tratamento de choque, tratamento com remédio. Era obsessão. O tratamento estava errado. Por quê? A gente não tinha conhecimento de obsessão. Isso nem faz muito tempo atrás. Eu recordo que até na década de 70, várias e várias casas de saúde eram voltadas para o tratamento, esqueci o nome do tratamento, vamos colocar assim, psiquiátrico. Quando na verdade era de obsessão. Tem algumas obras que a gente encontra vários e vários relatos falando sobre isso. A pessoa foi internada, passou por diversos tipos de tratamento e não surtiu efeito. Porque estavam tratando uma causa diversa. Então, assim, que eles, aqui é o que eu falo, tanto André Luiz quanto outros tantos autores, traz para nós é o conhecimento para colocarmos em prática. Para ter uma vida melhor, um entendimento melhor, a preparação para uma segunda fase. Porque a vida não cessa. Nós sabemos que
quando desencarnados daqui, nós voltamos para o plano espiritual, duas coisas que nós precisamos fazer lá. Não por acúmulo de benefícios qualquer, mas benefício próprio. É o trabalho e o estudo. Quantos e quantos relatos nós temos em livros, através de André Luiz e outros tantos autores, que falam da necessidade de trabalho nas colônias espirituais e o estudo. Se lá nós estudamos e trabalhamos, e aqui nós já trabalhamos, por que não estudarmos aqui também? Por que não adquirir conhecimento para colocar em prática, não para engrandecimento, mas para melhoria da nossa vida? A vida não é dura para quem é forte. Ela é dura para quem se faz de mole. Porque ninguém é mole. Quando nós queremos, nós somos duros. Você chega um dia assim e vê sua casa toda bagunçada. Se você fizer corpo mole, não vai ninguém lá para limpar a sua casa. A mesma coisa, as vivências que nós temos. Nós precisamos fazer faxinas em nós mesmos. Limpar nossos pensamentos negativos, as nossas mazelas, para dar prosseguimento, seguir em frente. E nós temos as ferramentas. Nós temos apoio quando nós procuramos. Só que de uma forma ou de outra, às vezes a gente cai. Procura regalos diversos. Não encontra, se perde, atrai coisas negativas. Percebe que isso vai virando como uma bola de neve, cada dia maior? E para se diferenciar disso? Então nós precisamos de uma constante em nossa vida na procura da melhora. Qual que é essa melhora? É procurar ter pensamentos mais positivos, ações mais positivas, reagir menos e agir mais. Porque uma coisa é certa, lembra que eu falei que na segunda e terça eu reagir negativamente com quem trabalha comigo? Ele está certo, ele na ignorância dele, ele está certo. Quem estava errado foi eu, porque eu reagi. Às vezes ele não teve um bom dia, e despejando a negatividade nele, eu reagi de igual. Eu tinha que reagir ao contrário. Aliás, eu não tinha que reagir, eu tinha que agir. Orar e vigiar. Orar e vigiar sempre. Uma coisa que nós vemos aqui em vários relatos nesse livro, eu convido a todos a ler esse livro, é que assim, a maioria das mazelas que estão aqui, registrada por André Luiz Hilário, são de pessoas que foram vivendo a vida como dava. Ah, minha vida é assim mesmo. Eu nasci, era a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou viver assim. Não é. Não é. A minha mãe sempre me fala assim: a vida vai te colocar à prova sempre. Cabe a você tomar as atitudes corretas. Porque não existe certo e errado. Existem escolhas e consequências. Você é livre para fazer suas escolhas, mas você é refém delas. Então, se você fizer boas escolhas, as consequências vão ser melhores. Mas o que eu sei o que é uma boa escolha e o que é uma péssima escolha? Tem do básico.
Gostei do básico. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Só que aí tem uma coisa. Quando você procura trabalhar a sua vida em boas escolhas, tem alguns irmãos que, se estiverem junto de você, vão te intuir ao contrário. Ah, não faz isso não. Olha, levantar cedo para quê? Toma um pouquinho na cama, tá gostoso aqui. Ainda mais com esse frio. Aí perde a hora. E agora? Ah, já sei, vou no médico. Vou no médico, pega atestado. Ah, não estava bem. Uma mentirinha boba, né? Tudo bem, passa. Vou no médico, atestado aqui. É normal fazer isso? É. Não tem problema. A empresa não vai pegar no seu pé porque você fez isso. Só que perceba uma coisa. Ah, é só uma mentirinha. Qual o tamanho da mentira? Quais as influenciações que ela dá? Então hoje eu fiz uma mentirinha porque eu cheguei atrasado. Amanhã eu faço uma mentirinha porque cheguei atrasado outra vez. Aí não cola mais a médico. E aquilo vai virando uma bola de neve. Você vai se afastando da positividade. Vai se atraindo, vai se afinizando com quem? Com as pessoas que lá mudam. E há vários relatos, inclusive nesse livro aqui, que tem muitos que estão desencarnados e não se dão conta. E quando eles se aproximam de uma pessoa como essa, ele se sente bem. A energia aqui está afinizada com a minha. Que bom. E aí aquela mentirinha que começou com atestado, virou outra coisa, e virou outra, e virou uma lamúria, uma reclamação. Se afiniza com quem? Com o nosso amigo, que nem se deu conta que desencarnou. Ele está fazendo alguma coisa de errado? Para ele, não. Percebam que a coisa não é por maldade que vai crescendo. Poucos espíritos, o que nós vemos aqui, são aqueles que, não, eu vou fazer isso porque ele lá atrás ele me infernizou, ele lá atrás me assassinou. Existe isso? Existe. Mas são poucos os relatos. A maioria dos relatos são coisas corriqueiras. Coisas bobas. Não, eu tenho meu jeito, eu sou assim. Tá, tudo bem. Só que esse seu jeito de ser atrai coisas negativas. E lá na frente vão te dar consequências. Quando que vem essas consequências? A todo momento. Esses dias está tendo muita depredação agora, né? O pessoal está fazendo manifesto, quebra isso, quebra aquilo, bota fogo em estátua. Teve um caso, se eu não me engano, foi em Salvador, Brasília, do céu, certo? A pessoa jogou uma pedra numa vidraça. Não era vidro. Era acrílico. A pedra bateu no acrílico, fez menção, voltou e acertou a cabeça dele. Caiu lá para ele chamar socorro. Isso acontece com a gente também? Constantemente. Porque a gente joga uma pedra aqui e nem espera ela cair. Parece que ela dá a volta no mundo e cai nas nossas costas. Por
Poxa, mas eu fiz uma coisa tão pequenininha. Ela cresce. Ela volta. Quando que ela volta? Geralmente quando a gente está fragilizado. Quando a gente está precisando de apoio de alguém, vem justamente os nossos desajustes para colocar a gente de volta no caminho. E aí a gente fala assim, ai meu Deus, me ajuda. Os meus bons guias, meus mentores, me iluminem. E aí eu recordo uma frase que eu ouvi tempos atrás, quando você pede justiça para Deus, Ele vai fazer a justiça que você quer, ou Ele vai desenvolver meios para você criar senso de justiça? Quando a família pede para Deus que seja uma família de amor e fraternidade, Deus, no estalar de dedos, vai trazer a paz para reinar nessa casa, nessa família? Ou Ele vai dar meios dessas pessoas se unirem mais? Ai meu Deus, eu queria casar, eu queria uma pessoa perfeita. Deus vai te aproximar de uma pessoa perfeita? Ou Ele vai te dar meios para você se aperfeiçoar e naturalmente se afinizar com outra pessoa perfeita? Ai meu Deus, eu queria tanto trabalhar. Deus vai estrelar o dedo e vai aparecer alguém falando, me dá seu currículo, que eu fui com a sua cara e você vai trabalhar para mim. Ou Ele vai te dar meios de começar um emprego mais humilde, mais simples, e lá dentro você ter força para ir crescendo e conseguir um cargo, uma vaga melhor. Perceba que a nossa vida, assim como na natureza, ela não acontece aos solavancos. Ela vai tendo transições aos poucos. Às vezes até imperceptível. Porque se você pegar, como eu falei, se você ler um livro há mais de 30 anos e ler ele novamente, o seu entendimento é outro. Porque naturalmente você veio se transformando. Você enxerga esse livro hoje com outros olhos. Se a gente pegar aqui, qualquer um de nós aqui, eu acredito que tenha, bom, a maioria está na faixa, está acima dos 30 anos. Vamos recordar lá atrás, 10 anos atrás, como que a gente estava vivendo? Como que era a nossa vida? Como que a gente reagia diante dos problemas? Como que a gente reage hoje? Perceba que a vida, por mais próxima que esteja de lá, de trás, teve um amadurecimento, teve um porquê de transformação. Nós viemos nos transformar. Eu lembro que quando eu tinha 16, 17 anos, eu tinha um ímpeto. Já pensei, tinha gente que se afastava. Porque eu era muito acelerado. Eu queria as coisas para ontem. Eu quero tudo no agora. Só que assim, a experiência que a vida me trouxe, os ensinamentos que eu tive, graças a Deus, pelo Espiritismo, hoje eu consigo enxergar a minha própria vida com outros olhos. Tem gente que fala hoje que eu sou muito lento. É porque eu já corri demais. Então assim, se a gente se prepara, se a gente cria o costume de leitura, de procurar a mudança em nós mesmos, com o passar do tempo, a gente começa a enxergar a vida de outra forma. O meu avô
Ele falava isso para mim, eu demorei um certo tempo para assimilar. Com o passar do tempo, você vai começar a agradecer mais e pedir menos. Porque no nosso ímpeto de estar sempre melhor, a gente sempre pede, né? Eu quero isso, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero... Com o passar do tempo e do aprendizado, a gente começa a agradecer e pedir menos. Porque começa a perceber também que a vida não precisa de muito. A vida não precisa de muito, mas ela precisa de uma constância. E qual que é essa constância? Eu acredito que nós temos duas constâncias na vida. A primeira são mudanças. Sempre vai mudar. Sempre. Ou vai mudar de casa, ou vai mudar de roupa, de visual, de cabelo, de cor de cabelo. Vai mudar de casa, de emprego, de amigos. E a segunda? A segunda é fé. Porque as mudanças vão vir sempre. Mas se a gente não tiver fé, a gente cai diante das mudanças. Porque a mudança, ela naturalmente, ela te traz um desconforto. Eu não sei se aqui alguém conhece a história da águia branca, né? A águia americana. Que ela, quando completa 40 anos, ela quebra o bico, ela arranca todas as unhas, e quebra o bico, arranca as unhas e as penas. Por que ela faz isso? Porque as penas velhas da águia não caem naturalmente. As unhas velhas, elas começam a crescer tanto que ela não a consegue mais agarrar a presa dela. E o bico cresceu tanto que ela não consegue mais cortar a carne. E aí ela passa por esse processo que é extremamente doloroso. Algumas chegam a morrer durante esse processo. Só que se ela conseguir passar por essa mudança, ela vive pelo menos mais 80 anos. E aí, como que a gente está encarando as nossas mudanças? Como que a gente digere, reage diante das mudanças, que na nossa vida é quase que diária? Porque se no momento você está em paz de espírito, está num bem, nossa, está tudo dando certo, parece que vem um vendaval e troca tudo de lugar, quebra tudo, desorganiza tudo. Como que a gente reage diante disso? Nós precisamos de ferramentas para nos elevarmos. Uma das ferramentas é essa coleção. Ah, mas lendo um livro eu vou me preparar mais. Não só se preparar, mas fincar as suas raízes mais forte naquilo que você realmente quer. Vai te dar base, vai te dar sustentáculo para encarar as mudanças, independente do que venha. Eu gosto muito de uma coisa que fala assim: mar calmo não faz bom marinheiro. Se a sua vida está difícil, vem coisa boa por aí. Você está atravessando uma dificuldade, olha, está difícil. Tenha fé, vai em frente. Norteie aquilo que você quer. Aumente a sua base com conhecimento. Tenha fé pedindo
e seguir em frente. Porque uma coisa é certa, por vários relatos, principalmente do Chico, a gente não pode parar. E uma coisa que é esplêndida, eu acho que todo mundo sabe dessa, na cabeceira do Chico tinha uma plaquinha. E ele sempre lia aqui. Isso vai passar. Se você está alegre, vai passar. Se você está triste, vai passar. Se você tem dores, vai passar. Mas só passa se você tiver fé. Se você tiver paz. E eles nos deixaram coisas muito boas. O Chico deixou não só obras, mas exemplos. Então eu convido vocês, a quem não tem esse hábito, vamos ler pelo menos essa coleção. Pelo menos essa coleção, que são 13 livros. 16? Aqui me fala 13. Mas enfim, vamos criar esse hábito. Porque os livros, principalmente dessa coleção aqui, eles nos dão muita base para a gente estar sempre em frente. Sempre tendo fé. Sempre preparado para as adversidades do mundo. E não pensem vocês que as dificuldades vão passar quando você tiver a base do livro. Mas você vai ter outro olhar da vida depois desses ensinamentos. Agradeço a vocês todos pela paciência. Que Deus seja conosco. Muito obrigado.